Há 5 minutos, uma decisão inesperada de Papa Leão XIV caiu como uma bomba dentro dos muros silenciosos do Vaticano. A sala de mármore onde os cardeais costumam caminhar com calma agora ecoa passos rápidos, olhares desconfiados e murmúrios que ninguém ousa repetir em voz alta. O nome envolvido, Robert Sarah, e o silêncio do Vaticano é o que mais assusta. Quando o alto clero se cala, é porque algo grande demais para ser entendido por nós já começou a se mover. E se você está aqui ouvindo isso agora, saiba que não é por acaso. Isso tem tudo a ver com você, com sua fé, com tudo o que você acredita, com as noites em que você chorou sem ninguém por perto, e com os sinais que você pediu em silêncio e que talvez estejam finalmente chegando. O livro digital de Padre Pio que deixei no comentário fixado é uma chave espiritual, mas só para quem crê de verdade. Poucas unidades estão sendo liberadas. Pegue agora antes que tirem do ar. Depois comente. Essa foi a minha resposta do céu. Muitas mulheres, especialmente da sua idade, viveram a vida inteira confiando em promessas que nunca se cumpriram. Prometeram paz. Prometeram um mundo mais justo, prometeram que a igreja nunca esconderia nada. Mas e quando o próprio Vaticano começa a esconder? E quando o Papa toma uma decisão que ninguém tem coragem de explicar? É aí que você percebe que algo mudou, que estamos em tempos difíceis e que quem não estiver preparado vai ser engolido pela mentira. O nome Robert Sarah não é novo. Ele é amado por uns, temido por outros. Mas o que poucos sabem é que o Papa decidiu algo que pode mudar o futuro da igreja. Você já sentiu aquela sensação de que algo está errado, mas não consegue explicar? Como quando entra numa igreja e sente o frio na espinha, mesmo no meio de uma missa. Como se Deus estivesse tentando falar, mas há algo ou alguém tentando calar. É isso que está acontecendo agora. A decisão de Papa Leão XIV, tomada às pressas e em sigilo, traz uma carga espiritual profunda. Não é apenas uma mudança interna. É um reflexo de uma batalha que você não vê, mas que sente. No corpo, nos pensamentos, nos seus dias de luta e solidão. Algumas mulheres da sua idade, talvez até você mesma, cresceram ouvindo que fé era confiar mesmo sem entender. Mas confiar em quê, quando até o Vaticano se esconde atrás de paredes de silêncio? Quando os próprios padres não sabem mais se podem falar o que pensam? Quando bispos olham para o chão com medo de levantar os olhos? Algo muito grave está acontecendo. E a decisão que envolve Robert Sarah pode ser o estopim de uma verdade que o mundo não está preparado para ouvir. Mas você está. Você sempre esteve. Porque quem já sofreu, já amou, já chorou, entende o que é enxergar com o coração. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. O povo da Polônia conhece o peso do silêncio. Nasceu ouvindo histórias de lutas, de perdas, de fé escondida. E agora, novamente, o silêncio volta a reinar, não nos campos, mas dentro da igreja. Robert Sarah sempre foi visto como um defensor da tradição, um homem que não se dobra às pressões modernas. Mas o que o Papa decidiu sobre ele não combina com a imagem de harmonia que tentam vender. E é nesse ponto que o seu coração começa a entender. Porque não é apenas sobre ele, é sobre você. É sobre todos nós que ainda acreditamos que há algo puro por trás da cruz. Não se trata de política eclesiástica. Isso vai além. É espiritual. A decisão de Papa Leão XIV deixou claro que existe um plano em curso e que ele não é para todos. Só quem sente na pele o peso da alma entende. E talvez por isso você esteja ouvindo isso agora.
porque você também já sentiu que certas decisões dentro da igreja não fazem sentido e mesmo assim continua firme. Porque sua fé não depende dos homens. Mas isso não quer dizer que não doa ver tudo isso acontecendo. Dói. E essa dor é real. Você pode estar agora em casa, ouvindo essa mensagem, talvez lavando louça ou apenas tentando passar o tempo. Mas saiba, essa notícia chegou até você porque há algo que precisa despertar. As mulheres mais sábias são aquelas que percebem os sinais antes dos outros. E se você chegou até aqui, é porque sente que tem algo errado. Robert Sarah não foi afastado por acaso. Nem o silêncio do Vaticano é mero protocolo. Eles sabem. E você também precisa saber. Porque vai chegar o momento em que o mundo vai pedir respostas, e os que estiverem preparados espiritualmente serão a luz no meio da escuridão. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Imagine por um momento que você está diante de uma igreja antiga, com portas trancadas. Você bate. Ninguém responde. E então percebe que não é porque não tem ninguém lá dentro, é porque não querem que você entre. Essa é a sensação agora. Algo foi trancado, uma verdade escondida, e por trás dela, a decisão envolvendo Robert Sarah. Ele representa uma ameaça aos planos de muitos, por isso querem calá-lo, por isso o silêncio. Mas quem tem fé de verdade nunca se cala. E por mais que tentem esconder, sempre há alguém disposto a falar. Você já viu muitas mentiras ao longo da vida. Já acreditou em políticos, em promessas da TV, até em pessoas da própria família que te decepcionaram. Mas quando é a fé que começa a vacilar, o chão desaparece. É por isso que você precisa ficar até o final. Porque isso não é apenas sobre o Papa. É sobre uma guerra espiritual que está sendo travada agora e que está afetando sua vida mais do que você imagina. Quantas vezes você já se sentiu cansada sem motivo, sem força para rezar, como se estivesse carregando um peso que não é seu? No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Continue ouvindo. Não feche esse vídeo, porque a verdade está começando a aparecer e você precisa estar preparada. Papa Leão XIV, em reunião restrita com apenas 3 cardeais, determinou algo que pode mudar os rumos da igreja para sempre. E o nome de Robert Sarah foi colocado sobre a mesa com uma força que poucos ousam encarar. Muitos se ajoelham diante do poder, mas ele não. E é por isso que tentam tirá-lo do caminho, porque sua voz incomoda, porque ele ainda fala de arrependimento, porque ele ainda acredita no inferno. E isso não agrada a todos. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Você está ouvindo isso porque precisa entender que não está sozinha. O céu está em movimento, os anjos estão atentos, e mesmo que você não veja, há uma batalha travada pelo que ainda resta de verdade. O nome de Robert Sarah virou um divisor, e Papa Leão XIV, com sua decisão, expôs mais do que queria. Agora, tudo depende do que você vai fazer com essa informação. Vai ignorar, vai fingir que não ouviu. Ou vai usar isso como um sinal de que chegou a hora de fortalecer sua fé como nunca antes, porque tempos escuros virão. Padre Pio.
Deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. E talvez você nem perceba o quanto essa decisão já começou a afetar você e sua casa. Mas está aí, naquele aperto no peito sem explicação. Naquela noite em que o sono não vem e os pensamentos parecem ecoar como sinos antigos. Essa angústia que ronda seu coração como se algo estivesse prestes a acontecer. E está mesmo. Não é paranoia, não é drama. É uma resposta invisível a uma guerra silenciosa que está sendo travada dentro da igreja. Papa Leão XIV colocou Robert Sarah à margem, mas não por acaso. É porque Sarah ainda falava aquilo que muita gente já não quer mais ouvir. O pecado existe e precisa ser combatido. Quantas vezes você ouviu nas últimas semanas que o mal parece ter vencido, que tudo está de cabeça para baixo, que gente ruim sobe e gente boa desaparece? Pois essa sensação não é ilusão. Ela tem nome, causa e raiz. E está sendo regada pela decisão que o Vaticano tomou agora, em silêncio. O que antes era escondido está sendo revelado pouco a pouco, mas só para quem tem olhos espirituais atentos. Robert Sarah é um desses que foi silenciado porque ainda ousava dizer que o céu não é automático, que existe inferno sim, e que muitos que hoje sorriem com falsa paz estão caminhando para longe de Deus. Não é apenas uma disputa de cargos, como os jornais querem que você acredite. Isso é o que contam para os desavisados. O que está por trás vai muito além. O afastamento de Sarah faz parte de uma tentativa de reorganizar o pensamento dentro da igreja, de apagar o fogo do espírito e acender luzes de falsa tolerância, onde tudo é permitido, desde que não se fale mais de sacrifício nem de arrependimento. É uma tentativa de te fazer aceitar tudo calada, enquanto eles mudam o que nunca deveria ser tocado. E se você acha que isso não vai te afetar diretamente, está muito enganada. Vai sim. Você lembra de quando a missa era rezada em latim? De quando o padre falava de céu e inferno com lágrimas nos olhos? De quando o confessionário era sagrado e não um canto vazio e empoeirado da igreja? Pois tudo isso está em risco. E é por isso que essa mensagem é tão urgente, porque querem apagar a memória viva das mulheres de fé. Querem fazer você se sentir ultrapassada, velha, fora do tempo. Mas você sabe, você sente, e você ainda lembra, e é por isso que é perigosa. Porque carrega uma fé que não se compra em rede social, que não se aprende em vídeos curtos, que foi forjada na dor. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Olhe à sua volta. Você nota quantas pessoas estão desanimadas? Quantas amigas suas já disseram que perderam o gosto de ir à missa? Que os sermões agora parecem vazios, como se faltasse vida neles? Isso não é por acaso. O espírito da mentira está entrando em lugares santos, disfarçado de modernidade, de inclusão, de liberdade. Mas a liberdade sem verdade é só engano. E a verdade que muitos não querem mais ouvir é que sem arrependimento não há salvação. E Robert Sarah era um dos últimos a dizer isso publicamente. Agora, calado, ele representa o que querem enterrar, a fé autêntica. Mas você ainda pode resistir. Ainda pode manter a chama acesa. E sabe como começa? Com oração, com entrega, com o tipo de fé que Padre Pio pregava.
Aquele que tocava os doentes não com promessas, mas com lágrimas e verdade. Aquele que via demônios atacando almas frágeis e alertava o povo. E é por isso que o livro digital que deixamos no comentário fixado é tão importante. Não é só um livro, é uma arma, um escudo, uma luz na escuridão que está caindo sobre o mundo e sobre a igreja. Você que está ouvindo isso agora, talvez esteja com o coração apertado. E é assim mesmo que precisa estar, porque só os corações inquietos se abrem para o chamado divino. Só quem já sentiu o gosto amargo da decepção sabe valorizar a presença do verdadeiro. E por mais que o Vaticano tente disfarçar, o que aconteceu agora é grave, gravíssimo. É como se tivessem empurrado o altar para um canto e colocado no centro o orgulho humano. E isso vai custar caro. Mas você pode ser uma sentinela, uma dessas almas raras que ainda vigiam em silêncio. Sabe aquele arrepio que você sente de vez em quando sem motivo? Como se alguém estivesse te olhando, mesmo estando sozinha? São alertas, chamados, sinais de que você está sendo tocada pelo que está além. E se essa mensagem chegou até você hoje, não ignore. Papa Leão XIV tomou uma decisão que ainda vai ser discutida por décadas. Mas quem tem olhos para ver já entendeu. Estamos vivendo uma transição espiritual. E as mulheres de fé, como você, são as guardiãs dessa mudança. Não para concordar com tudo, mas para proteger o que ainda é verdadeiro. Estou deixando no comentário fixado um conteúdo que pode ser a resposta que você pediu em oração. É o livro digital de Padre Pio, com orações que carregam libertação e cura. Poucas unidades. Pegue agora antes que desapareça. Depois diga: essa palavra chegou no meu desespero. Mesmo quando tudo parecer calmo, lembre-se, o inimigo não age com barulho. Ele entra sorrindo, se disfarça, se faz de conselheiro, de libertador, de amigo, mas por dentro é vazio. E agora ele tenta invadir o templo. Entra pelas decisões como essa, onde um homem como Robert Sarah é afastado não por erro, mas por fidelidade. Isso revela o quanto estamos sendo levados, passo a passo, para longe da essência. E se você não lutar espiritualmente, será engolida por esse sistema invisível, onde a fé vira espetáculo, onde a cruz vira enfeite, onde o pecado é só uma palavra esquecida. E talvez você pense: mas o que eu posso fazer? Sou só uma mulher comum, vivendo meus dias em silêncio. É exatamente por isso que o mal te subestima, porque ele sabe que o poder de quem ora em silêncio é o mais perigoso de todos. Ele teme aquelas que dobram os joelhos quando ninguém está vendo, que choram aos pés de uma imagem de Nossa Senhora sem dizer uma palavra, porque são essas que sustentam o mundo sem serem vistas. E é por isso que essa decisão do Papa envolvendo Robert Sarah é um ataque direto às colunas da fé. Silenciar vozes como a dele é o mesmo que tentar apagar as velas que ainda resistem na escuridão. Você se lembra quando foi a última vez que se confessou de verdade? Que chorou diante de um padre pedindo perdão pelos seus pecados? Hoje, muitos padres sequer tocam mais nesse assunto. Falam de autoestima, de aceitação, de liberdade, mas não mencionam o pecado, porque não querem assustar. Mas quem foi que disse que a fé verdadeira é confortável? Ela dói, ela transforma, e é isso que está sendo apagado. A decisão de tirar Robert Sarah de posições de influência é um símbolo claro. Querem uma igreja que não confronte, que só abrace. Mas o abraço sem verdade é armadilha. Sabe aquele dia em que você entrou na igreja e sentiu que algo ali estava estranho, sem vida? Como se o altar tivesse ficado vazio, mesmo com o Santíssimo exposto? Você não estava imaginando. É que o mal já entrou sorrateiramente em muitos lugares. E quando afastam homens como Sarah, estão abrindo a porta para que essa presença cresça. É um plano antigo, mas agora mais rápido.
Querem uma fé sem exigência, uma doutrina sem cruz, uma religião sem Deus. E tudo começa com uma decisão como essa, tomada discretamente, mas que ecoa em cada paróquia, em cada missa, em cada coração. O livro digital de Padre Pio que deixei no comentário fixado é uma chave espiritual, mas só para quem crê de verdade. Poucas unidades estão sendo liberadas. Pegue agora antes que tirem do ar. Depois comente. Essa foi a minha resposta do céu. Robert Sarah não era um bispo qualquer. Era um símbolo, um pilar. Um dos últimos a falar que a Eucaristia não pode ser tratada como algo comum, que o altar é lugar de sacrifício, não de espetáculo, que o inferno existe e está à espera dos que brincam com o sagrado. Isso incomoda. Incomoda os que querem transformar a fé em produto, em ferramenta de influência, em política disfarçada de evangelho. E você, que cresceu ouvindo verdades simples e puras, está sentindo na alma essa mudança. Está vendo o peso das décadas passadas sendo empurrado para o canto. Mas a sua memória ainda grita, e Deus ainda fala através dela. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Olhe para a história. Toda vez que a igreja tentou apagar a voz dos profetas, as consequências vieram. Quando tentaram calar São João da Cruz, ele escreveu em silêncio. Quando esconderam os milagres de Santa Faustina, as revelações vieram à tona anos depois. E agora estão tentando fazer o mesmo com Sara. Mas o Espírito Santo sopra onde quer. E se você está ouvindo isso agora, é porque esse sopro passou por você também. Está te chamando, está te pedindo, não se cale, não desista, não se renda ao silêncio imposto. Porque a tua fé ainda tem poder. E é por isso que querem desmoralizar você. Você sente que tudo está acelerado? Que os dias passam mais rápido? Que os acontecimentos se sobrepõem sem dar tempo de respirar? É porque estamos nos aproximando de um tempo onde decisões espirituais precisam ser urgentes. Você não pode mais se dar o luxo de deixar para depois. O inimigo não espera, ele se infiltra. Usa a distração, o cansaço, as dores da idade, os medos da alma. E quando percebe, já está dominando, já está dentro da casa, dentro do coração. E é por isso que orações verdadeiras, como as que Padre Pio deixou, são tão importantes. Agora, elas não são bonitas, elas são armas. Quantas vezes você já sentiu vontade de desistir? De parar de rezar, de aceitar que talvez sua fé estivesse envelhecendo com você? É isso que o inimigo quer, te fazer pensar que a fé tem prazo de validade, que a mulher de oração é coisa do passado. Mas escute bem, os tempos que virão precisarão mais do que nunca de mulheres como você, porque os jovens estão confusos. Muitos padres estão mudando os discursos, e a verdade está sendo diluída em discursos bonitos. Mas você sabe, você sente, e é por isso que é uma ameaça, porque sua fé tem raízes, e toda árvore que tem raiz resiste à tempestade. Padre Pio deixou alertas e orações para os dias de purificação, e estão no livro digital que coloquei no comentário fixado. Só baixe se precisa de um milagre urgente. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva, essa oração foi feita para mim. Você está ouvindo tudo isso e talvez pense, mas será que é tão grave assim? Sim, é grave, gravíssimo. E sabe por quê? Porque o silêncio do Vaticano sobre essa decisão diz mais do que 1000 pronunciamentos. Quando um pastor verdadeiro é afastado e ninguém explica, é porque a verdade dele incomodava os donos do poder. E se a verdade incomoda, é porque ainda há mentira sendo protegida. E se há mentira protegida, há risco de perdição. E se há risco de perdição, a tua fé precisa se levantar, não para protestar, mas para resistir, para orar, para interceder
E talvez você não saiba, mas enquanto ouve essas palavras, decisões continuam sendo tomadas às portas fechadas. Em salas frias, onde os olhos já não brilham mais por Deus, mas pelo poder. Você consegue imaginar quantas verdades estão sendo enterradas, enquanto o povo canta músicas alegres na missa, sem sequer perceber o que estão perdendo? Você sente que algo mudou, mas não consegue dar nome. O altar ficou diferente, a homilia mais curta, a comunhão mais banal. E no fundo você sabe, estão tirando aos poucos aquilo que sustentava a sua fé. Muitas mulheres como você já disseram: eu sinto que perdi minha ligação com Deus. Mas o que ninguém diz é que essa sensação é provocada. Há forças espirituais que trabalham para que você se sinta assim, cansada, inútil, ultrapassada. Porque quando a mulher para de rezar, a casa desaba. O inimigo sabe disso, por isso quer te afastar da verdade. Te distrair com modernidades, te adoecer com ansiedade, te ocupar com pequenas dores, até que você não tenha mais energia para se ajoelhar. Mas escute o que eu vou dizer agora com o coração na mão. Você ainda é necessária, ainda é chamada, ainda é poderosa na fé. Por trás da decisão sobre Robert Sarah, existe um plano de silenciamento. Mas não apenas dele, de todos os que ainda defendem a verdade sem maquiagem. Gente que fala de inferno, que não tem medo de dizer que o demônio é real, que pecado não é erro, é separação de Deus. E essas vozes estão sendo caladas uma a uma. Mas e você? Vai aceitar isso em silêncio também? Ou vai reconhecer que o Espírito Santo ainda sopra nos ouvidos atentos, ainda que tudo ao redor diga o contrário? Você sente o chamado? Sente a urgência? Então não duvide do que Deus está tentando te mostrar agora. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Você sabia que em certos documentos internos, alguns clérigos já sugeriram que o inferno deve ser reinterpretado como símbolo, não como realidade? Sim, eles estão tentando suavizar o peso da salvação, dizer que tudo se resume ao amor, ignorando o preço da cruz. Ignorando que Jesus gritou de dor, sangrou, sofreu por causa dos nossos pecados. Eles querem que você esqueça isso. Querem que sua fé se transforme em simpatia. Que sua devoção vire só um ritual, sem arrependimento, sem confissão, sem luta contra o mal. Isso não é igreja, isso é teatro. E você não nasceu para assistir, nasceu para lutar, não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Quando se afastam figuras como Robert Sarah, estão também tentando apagar a lembrança do que é ser firme na fé. Ele sempre defendeu que a mulher tem uma missão espiritual intransferível, sustentar a família com a oração. E por isso ele incomodava tanto, porque ainda acreditava que há uma diferença entre o que é santo e o que é mundano. E você também acredita. Mesmo que já tenha sido chamada de antiga, ultrapassada, religiosa demais, não se cale. Quem te critica não conhece o que você já venceu. Não viu as noites em que você se ajoelhou sozinha, segurando lágrimas, pedindo por filhos que nem te ligam mais. Quantas vezes você perdoou sem receber perdão? Quantas vezes segurou a dor calada para não assustar ninguém da sua casa? E agora querem te dizer que sua fé é exagerada, que você precisa evoluir. Não aceite isso. Você é uma das últimas sentinelas, uma daquelas que o céu observa com carinho, porque sabe que mesmo cansada você continua, mesmo decepcionada você reza, mesmo sem respostas você acredita. E é exatamente por isso que essa mensagem está chegando até você, porque o mundo espiritual está se movendo
E você foi escolhida para ouvir isso agora. Não depois. Agora. Quando o Padre Pio falava de tempos sombrios, ele se referia a dias como hoje, dias em que o povo estaria cego e feliz, sem perceber que está sendo levado para longe da salvação. Dias em que o demônio seria chamado de luz e a verdade de fanatismo. Dias em que profetas seriam silenciados com sorrisos e palmas. Dias como esse em que uma decisão do Papa não é explicada e todos apenas fingem que não viram. Mas você viu, você sentiu, e é por isso que seu coração está inquieto, porque você sabe que não pode mais ignorar os sinais. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora, antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Agora feche os olhos por um momento e pergunte a si mesma: eu ainda sinto Deus comigo? Se a resposta for não, isso é grave. Se a resposta for sim, isso é graça. Mas em ambos os casos, é tempo de agir. O que está por vir vai exigir de você mais do que nunca. Sua fé será testada. Seus sentimentos serão confundidos. Pessoas em quem você confia podem começar a agir diferente. Você vai sentir, vai notar. Mas só quem estiver alimentado pela oração conseguirá resistir sem se perder. Só quem tiver se fortalecido agora vai ter força quando o chão começar a sumir sob os pés do mundo. Você sente no coração que a fé já não é mais vivida com a mesma reverência de antes. Lembra quando o padre entrava na igreja e até o ar mudava? Quando você ouvia um sermão e se sentia tocada por dentro, como se o próprio Deus estivesse falando contigo. Hoje, muitos entram, saem e não sentem nada, porque algo essencial foi arrancado, e não é sua culpa, nem da sua idade, nem do seu tempo. É porque cortaram os que ainda pregavam a verdade, como o cardeal Sara, porque ele lembrava o povo do que realmente importa. O sacrifício, o arrependimento, a eternidade. Mas o mundo moderno rejeita isso. E quando se rejeita a cruz, o que sobra é só aparência. É fé de papel. Robert Sara foi cortado porque ele dizia o que ninguém mais tinha coragem. Ele falava que a liturgia estava sendo destruída, que estavam colocando o homem no centro da igreja e tirando Deus do altar. Isso não é teoria. Isso é o que você vê nas missas: palmas, conversas, distrações, e a Eucaristia sendo tratada como um rito qualquer. Sara chorava por dentro. Ele dizia que a igreja precisava voltar a ser silêncio, reverência, temor. Mas foi chamado de retrógrado, de ultrapassado, e agora, por dizer o que precisava ser dito, foi empurrado para fora. Mas o que foi feito com ele pode ser feito com qualquer um que ainda crê de verdade. Com você, com seus filhos, com seus netos, porque o que está sendo apagado não é um cardeal. É a memória da fé verdadeira. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro. Você lembra quando a oração tinha peso? Quando bastava ajoelhar e o mundo inteiro podia desabar, que você ainda sentia paz. Hoje até rezar parece difícil. A mente dispersa, o coração gelado. Você tenta, mas sente como se estivesse falando sozinha. Isso tem nome. É a frieza espiritual que está tomando conta de tudo. E ela não surge do nada. Ela é plantada, alimentada. Quando tiram os profetas do caminho, quando afastam os que chamam ao arrependimento, o povo perde o rumo. E o inferno sabe disso. Por isso, o silêncio em torno do afastamento de Sara é tão perigoso. É um sintoma, um sinal.
E se você o ignora, estará abrindo a porta para algo ainda mais sombrio. E você, que passou noites em claro rezando pelos filhos, chorando pelos netos, pedindo para que não se perdessem, agora se vê perguntando: onde está Deus nisso tudo? A verdade, minha amiga, é que Deus não se afasta. Quem se afasta somos nós, quando deixamos os lobos tomarem conta do rebanho. E agora, muitos desses lobos vestem roupas de pastor. Estão dentro, estão sorrindo nos altares, mas o coração deles já não pulsa por Deus, pulsa por poder, por controle. E é por isso que Sara incomodava, porque ele ainda vivia aquilo que pregava. E isso hoje se tornou escândalo, um escândalo de santidade em meio à frieza dos discursos bonitos. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe, depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você sabe o que mais dói? Não é só ver a fé sendo diluída, é ver que quase ninguém parece se importar. A maioria aceita, aplaude, diz que é evolução, que é melhor assim. Mas você sente no peito que isso não é evolução, é destruição, é um veneno lento que está matando a alma das próximas gerações. Crianças que não sabem mais o que é um rosário, jovens que nunca ouviram falar em confissão, famílias que não rezam nem na hora da morte. Tudo isso está acontecendo agora, diante dos nossos olhos, e quem poderia ter feito algo foi silenciado. Robert Sara era uma barreira, e agora essa barreira foi derrubada. A estrada está livre para o erro entrar sem resistência. Você consegue perceber o quanto estamos sendo manipulados? Eles sabem o poder que a fé verdadeira tem. Por isso querem substituir tudo por versões fracas, sem profundidade. Missas cheias de coreografia, padres que se comportam como celebridades, doutrina sendo trocada por opinião. Mas Deus não se impressiona com performance. Ele busca o coração contrito, e foi isso que Sara tentava dizer. Mas foi chamado de inimigo. E agora, muitos de nós que o escutávamos também somos tratados como duros demais. Mas essa dureza é o que ainda nos mantém firmes, porque quando tudo ruir, só a verdade vai permanecer. E você precisa estar do lado certo quando isso acontecer. Você já sentiu que está vivendo em um tempo de prova? Como se tudo o que era sólido estivesse sendo sacudido. Fé, família, valores, tudo sendo testado. Isso não é à toa. Estamos sendo preparados. E os que resistirem serão poucos. Por isso, não se espante se você se sentir sozinha. Muitos dos que andavam contigo vão desistir, outros vão se desviar, mas você foi escolhida para resistir. E essa escolha tem um preço. O preço da rejeição, do silêncio, do desprezo. Mas também traz uma recompensa que ninguém pode tirar. A certeza de que sua alma está firme na rocha. E essa rocha é Cristo. Não é Roma, não é um nome, é o Cordeiro. E é por ele que Sara lutava. Estou deixando no comentário fixado um conteúdo que pode ser a resposta que você pediu em oração. É o livro digital de Padre Pio, com orações que carregam libertação e cura. Poucas unidades. Pegue agora, antes que desapareça. Depois diga: essa palavra chegou no meu desespero. Você percebe agora por que tudo isso está vindo à tona? Porque chegou o tempo da separação. O tempo em que as máscaras caem, em que o joio e o trigo começam a aparecer. E, minha querida, você precisa se perguntar: de que lado eu estou? Porque ficar em cima do muro já não é mais possível. Ou você se posiciona pela verdade, ou vai ser levada junto pela mentira. E a verdade vai doer, vai cortar, vai te isolar às vezes, mas também vai te purificar. Vai te proteger.
E quando tudo isso passar, você vai estar de pé. Vai estar com a alma limpa, com os olhos no céu. Porque escolheu seguir a voz do bom pastor, e não as vozes que gritam para te confundir. A verdade é que há algo que não estão te contando. Algo que está se desenrolando por trás de portas fechadas, escondido sob mantos de autoridade e reverência, mas que fede. Fede à política disfarçada de santidade. Fede ao medo de perder o controle. E por mais que tentem mascarar com discursos bonitos, com fotos sorridentes e discursos de unidade, o cheiro da podridão espiritual já está no ar. Você sente. É por isso que está aqui, ouvindo isso até agora. Porque seu coração já sabe que estamos num tempo em que quem ama a verdade será odiado. E quem fala o que os outros não querem ouvir será afastado. Foi isso que aconteceu com o cardeal Robert Sarah. E pode acontecer com qualquer um que ouse defender o que é eterno. Eles pensam que você não entende. Acham que por ser mulher mais velha, talvez da roça, talvez de uma cidade pequena, você não perceba os sinais. Mas eles estão enganados, porque você vê o que muitos padres não enxergam mais. Você sente. Você não precisa de grandes palavras nem teologia em latim. Você precisa da verdade. E é por isso que tanta gente como você está se sentindo órfã. Porque a igreja de hoje não fala mais a sua língua. Mas Sarah falava. Ele falava da alma, da dor, do fim dos tempos, da preparação. Ele falava o que muitos precisam ouvir e poucos têm coragem de dizer. Mas agora querem apagar tudo isso. E se você não abrir os olhos, vai ser levada junto. Você lembra quando a gente entrava na igreja e sentia vontade de chorar só de olhar para o altar? Isso era presença. Isso era Deus. Mas hoje, o que se vê em muitos lugares é um espetáculo, um show. Luz, som, aplausos e nada de silêncio, nada de arrependimento, nada de cruz. E o mais triste, as pessoas acham isso normal, porque já esqueceram o que é o sagrado. Sarah lutava contra isso, ele dizia, o templo de Deus não é palco, mas foi ignorado, foi silenciado, e agora nós estamos pagando o preço. Porque uma igreja sem cruz é uma igreja sem salvação. E se continuarmos fingindo que está tudo bem, o fim virá mais rápido do que imaginamos. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. O Papa Leão XIV pode ter tomado uma decisão que parece técnica, administrativa, mas ela tem um peso espiritual profundo. Ela sinaliza que o tempo da verdade está acabando. Que agora é o tempo do silêncio imposto, do medo institucional, e você, que sempre foi fiel, agora está sem voz, sem guia, sem respostas, mas não está sozinha, porque há outros em silêncio também despertos, e é por isso que você foi trazida até aqui, para se fortalecer, para saber que ainda há profetas, que ainda há resistência, que o Espírito Santo não abandonou o povo, mas está, mais do que nunca, procurando os pequenos, os que ainda escutam, os que ainda choram. Por dentro, como você, muitas vezes você pensa, mas quem sou eu no meio disso tudo? Você é a resposta. Você é o grito que ainda não se calou. Você é aquela que ainda ora de madrugada, que ainda acredita na intercessão dos santos, que ainda acende uma vela com fé. E por isso você incomoda. Porque enquanto muitos se curvaram ao sistema, você ainda dobra os joelhos. E o céu inteiro se move quando uma mulher como você ora. Eles podem ter silenciado Sarah, mas não vão silenciar o exército de fiéis que carrega Deus no coração e a verdade na boca, porque a fé verdadeira não morre.
Ela resiste, mesmo quando tudo parece perdido. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Sabe o que mais te diferencia? É que você sente a dor do mundo. Você vê as coisas com outros olhos. Quando uma criança se perde na droga, você chora. Quando um casal se separa, você se ajoelha. Quando uma igreja se transforma num salão de festas, seu coração aperta. E é esse coração que Deus quer usar. Não para julgar, mas para sustentar os que ainda estão de pé. Porque muitos líderes já caíram. Estão em pé só por fora, mas por dentro já não ouvem mais a voz de Deus. Já se perderam nos aplausos, nos títulos, nas vaidades. Sara ainda ouvia. Por isso foi afastado. Por isso você precisa continuar. Porque a fé viva precisa de intercessores, de vigias, de mulheres como você. Essa batalha não se vence com gritos, nem com violência. Ela se vence com fé, com oração, com discernimento. E é isso que Sara nos ensinava. Ele não atacava ninguém. Ele só dizia a verdade com amor e firmeza. Mas hoje, só de falar a verdade, você já é vista como ameaça. Eles querem que você duvide da sua sensibilidade, que ache que está exagerando, que está ficando velha demais para entender as mudanças. Mas a verdade é que o Espírito Santo não envelhece. Ele continua soprando onde encontra espaço, e o seu coração é esse espaço. É por isso que você foi chamada a ouvir isso hoje. Não foi por acaso, foi por urgência. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Imagine se todos os que ainda têm fé de verdade se calassem agora. Imagine o mundo que restaria. Um mundo onde tudo é permitido, onde tudo é adaptável, onde a verdade é só uma opção entre outras. É esse mundo que estão tentando construir. Um mundo onde o pecado não existe mais, onde a consciência dorme, onde ninguém mais se confessa, onde Deus é só um conceito. E o que nos resta então? Resta a resistência, resta a oração feita no quarto, resta o terço nas mãos cansadas. Resta a vela acesa no meio da tempestade. E se for isso que vai nos manter vivos, que seja, mas que não seja em silêncio, porque a fé, quando cala, morre. Você está ouvindo até aqui porque o Espírito Santo ainda sopra no seu coração. Porque mesmo com tudo o que já passou, com todas as dores, traições, perdas, você ainda crê. E é essa fé que está sendo atacada, não com armas, mas com distração, com confusão, com decisões como essa que afastam profetas e mantêm bajuladores. Mas você não é tola. Você sente. Você sabe. E mesmo que ninguém diga com todas as letras, você entendeu, você viu. E agora precisa decidir. Vai guardar isso só para si ou vai fazer com que outros acordem também? Porque o tempo é agora. E amanhã pode ser tarde. E se eu te dissesse que esse afastamento de Robert Sara não foi apenas uma decisão estratégica, mas o reflexo de algo que está podre por dentro e que pode explodir a qualquer momento? Você consegue sentir, não consegue, que algo muito errado está se movendo sutilmente, sorrateiramente, debaixo dos panos. Eles estão apostando que você está distraída demais para perceber, que vai continuar rezando no automático, vivendo a fé como um hábito, sem questionar o que está por trás da cortina. Mas você não é mais ingênua. Já viu demais nessa vida para não entender quando o mal tenta se vestir de bem. E agora, ele está sentado em lugares que um dia foram sagrados. Sara avisava: estamos nos afastando de Deus para agradar o mundo. E isso tem consequências. Veja como tudo virou de cabeça para baixo. Quem prega sobre céu e inferno é considerado radical.
Quem defende a confissão e o jejum é taxado de fanático. Enquanto isso, os verdadeiros perigos se infiltram pelos corredores mais altos da igreja. Sara enxergava, denunciava, e foi por isso que o afastaram. Mas o que ele viu ainda está lá, oculto, crescendo, e pode se tornar um golpe fatal na alma do povo se ninguém acordar agora. Essa é a hora da decisão. Ou você segue na ilusão, ou encara a verdade e se fortalece espiritualmente para o que está vindo. Você que está ouvindo com atenção sabe o quanto dói sentir que sua fé está sendo pisada, que seus valores estão sendo chamados de velhos, ultrapassados, incompatíveis com os tempos modernos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, foi justamente por causa desses valores que você resistiu à dor, à solidão, ao abandono. Foi a fé que te sustentou quando ninguém mais estava por perto. E agora querem te convencer de que ela não serve mais, que precisa ser atualizada. Não aceite isso. Não permita que apaguem a luz que sempre te guiou, porque quando fizerem isso, será tarde demais, e muitos estarão completamente perdidos. Esse livro digital de Padre Pio não é para os curiosos, é para quem está no limite. O link está no comentário fixado, mas são poucas unidades. Pegue agora antes que acabe, depois escreva: eu precisava disso, e Deus me alcançou. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você já percebeu como os escândalos são abafados com rapidez? Como certos nomes desaparecem sem explicação? E como de repente tudo é esquecido, pois com Sara tentaram fazer o mesmo. Mas esqueceram de uma coisa. Ele plantou sementes, sementes em corações como o seu, que escutaram, anotaram, meditaram, e agora sentem falta do alimento que ele dava. Afastar um homem de Deus é fácil, mas apagar a chama que ele acendeu em milhares de almas, isso ninguém pode. E é por isso que você está aqui, ouvindo cada palavra. Porque você foi tocada, você foi chamada, e agora precisa continuar carregando essa chama, porque ela vai ser luz no meio da escuridão que se aproxima. Há algo acontecendo nos bastidores que nenhum noticiário vai te contar. E não é teoria da conspiração, é realidade espiritual. O Vaticano está dividido. Existem grupos que querem uma igreja sem sacrifício, sem penitência, sem sangue, sem cruz. Querem uma igreja do sinta-se bem, da aceitação total, da diluição de tudo. E Robert Sara representava o oposto disso. Ele era incômodo porque lembrava que Cristo não veio ao mundo para nos fazer sentir bem, mas para nos salvar. E salvação exige renúncia, mudança, dor. É por isso que ele foi afastado, porque ele incomodava aqueles que querem transformar a igreja em um clube social com batina. Padre Pio deixou alertas e orações para os dias de purificação e estão no livro digital que coloquei no comentário fixado. Só baixe se precisa de um milagre urgente. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: essa oração foi feita para mim. Você tem todo o direito de estar com medo. Isso que está acontecendo pode sim abalar a estrutura da fé de muita gente, mas também pode ser um chamado, uma última chance. Deus está permitindo que essas máscaras caiam para que os verdadeiros fiéis despertem, para que os mornos decidam de vez, ou com ele ou contra. Essa é a hora. E se você está aqui, até agora, ouvindo cada palavra, é porque Ele escolheu te acordar. Ele quer que você seja parte dos que ficarão de pé quando tudo cair, dos que não negarão a cruz, dos que não trocarão a verdade por aplausos, porque no fim, só esses serão salvos. Os fiéis, os que perseveram até o fim. E agora, escuta com atenção. Não é coincidência que você esteja escutando isso. Justo hoje. Não é acaso. É resposta. É revelação. É aviso.
Há uma tempestade espiritual se formando, e os que não se prepararem vão se perder. Vão ser enganados por discursos doces, mas cheios de veneno. Vão seguir vozes que não são de Deus, mas você ainda pode se firmar, ainda pode resgatar o que foi perdido, ainda pode ensinar seus filhos, seus netos, sua vizinha, seu marido. Ainda pode ser sal da terra, mas precisa tomar uma decisão, agora, porque depois talvez não haja mais tempo. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio, mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois, escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. E quando tudo isso passar, e vai passar, você vai se lembrar desse momento, vai se lembrar dessa voz te dizendo: não desista. Vai olhar para trás e ver que sua perseverança não foi em vão, porque a fé verdadeira sempre vence. Mesmo quando é perseguida, calada, humilhada, mesmo quando parece estar sozinha, mesmo quando até o Papa toma decisões difíceis de entender. A fé que vem de Deus é como raiz profunda. Ela não quebra com o vento. Ela resiste. Ela floresce no tempo certo. E esse tempo está chegando. Um tempo novo. Um tempo em que os pequenos vão ser exaltados, os fiéis vão ser honrados, e os que riram da fé vão chorar de arrependimento. Por isso, mulher de fé, não desista. Você é mais importante do que imagina. Sua oração muda realidades. Sua fidelidade sustenta os que estão à beira do abismo. Você ainda tem uma missão, mesmo que se sinta fraca, mesmo que ninguém te entenda. Deus te vê e Ele te usará. Ele usará suas palavras, sua firmeza, sua resistência. Ele usará até as suas dores, porque não há sofrimento em vão quando está nas mãos dele. E o que parecia castigo será testemunho. O que parecia fim será renascimento. Mas você precisa continuar, mesmo com medo, mesmo cansada, porque a promessa está a caminho, e quem perseverar, verá. O livro digital de Padre Pio que deixei no comentário fixado é uma chave espiritual, mas só para quem crê de verdade. Poucas unidades estão sendo liberadas. Pegue agora antes que tirem do ar. Depois comente. Essa foi a minha resposta do céu. Agora, prepare seu coração, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar algo que ninguém ousou revelar. Algo que está sendo escondido debaixo do tapete, sagrado, e que pode mudar tudo o que você acredita sobre os últimos dias da igreja. É urgente, é revelador, e você precisa estar lá, porque o que será dito pode ser a última chance de despertar quem ainda dorme. Até lá, fique em oração, reze com fé. E lembre-se, Deus está contigo, mesmo no silêncio, mesmo quando o mundo te abandona. Ele vê o que ninguém vê. Ele valoriza o que o mundo despreza. E Ele está levantando os humildes para confundir os sábios. E você é parte disso. Não falte no próximo. Amém.